Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o PE, que é o processo de enfermagem e suas respectivas etapas ou fases. Mais para frente no vídeo, nós vamos abordar duas questões legais que caem bastante nas provas de processos seletivos e concursos públicos. Vamos lá? O processo de enfermagem, que tem essa sigla PE, nada mais é do que uma ferramenta metodológica que os enfermeiros utilizam para conseguir sistematizar toda a assistência que é prestada. E o produto disso são as fases ou etapas organizadas do processo de enfermagem. E por que o processo existe? Uma das principais razões pelas quais ele existe é para que a assistência alcance o seu objetivo de maneira mais eficiente e segura. No total, nós temos 5 etapas. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Nós vamos falar separadamente de cada uma. Começando a falar sobre a primeira etapa do processo de enfermagem, nós temos o histórico ou coleta de dados, onde o enfermeiro realiza anamnese e exame físico, e o foco pode ser tanto individual, quanto familiar, ou até mesmo comunitário. Entrando mais em detalhes, a anamnese é a mesma coisa que uma entrevista, onde é abordado a identificação do paciente, o motivo da visita, a queixa principal, a história da doença atual e posterior, uma história pessoal e social e uma revisão de sistemas. Depois da entrevista, nós temos o exame físico. O exame físico é mais focado na habilidade técnica do enfermeiro, onde acontece a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Na segunda fase do processo, nós temos o diagnóstico, ou diagnóstico de enfermagem. Esse é o momento em que o enfermeiro vai analisar todos os dados que ele coletou na primeira fase e identificar qualquer desequilíbrio. Isso dentro de uma perspectiva de passado, presente e futuro. E para que os enfermeiros possam elaborar o diagnóstico, é necessário a utilização de protocolos e também referências internacionalmente aceitas. Nós temos o NANDA, que é o mais famoso deles, que vem da Associação Norte-Americana de Enfermagem, que nada mais é do que a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Então, nesse livro, você vai encontrar diversos diagnósticos de cuidados que são padronizados e internacionalmente aceitos e categorizados. Nós também temos o CIP, que é uma classificação internacional da prática de enfermagem, que vem do Conselho Internacional dos Enfermeiros. Pessoal, existem outros órgãos no mundo que definem e regulam esses diagnósticos de enfermagem, entre outras coisas, até na Europa. Mas aqui no Brasil nós usamos bastante o NANDA, que vem lá da América do Norte, tá? E qual é o objetivo? Exatamente esse, padronizar, ou seja, todos os enfermeiros do mundo utilizarem as mesmas terminologias e descrições nos seus diagnósticos de cuidado. A terceira etapa do processo de enfermagem é o nosso planejamento. Você também pode encontrar como resultados esperados. Esse é o momento em que eu traço metas alcançáveis e realistas, ou seja, com o que eu tenho disponível. Como que eu vou chegar até lá? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E as suas ações podem prevenir, resolver ou controlar os desequilíbrios que você encontrou na etapa passada. A quarta etapa do processo se chama implementação. Deixe uma observação em aberto em relação a ela e no final do vídeo você vai entender o porquê. Esse é o momento de ação, o momento de agir, é a concretização do plano assistencial que foi formulado até o momento. Agora vem as intervenções e a mão na massa. Chegamos finalmente à última etapa do processo de enfermagem, que se chama avaliação.
faz todo sentido ela ser a última etapa. Isso é um processo contínuo que o enfermeiro faz. Ele fica observando muito bem o que está funcionando e o que não está funcionando. Quais são as respostas do paciente? Para quê? Para fazer adaptações. No registro, você vai encontrar bastante termos como mantido ou resolvido, melhorado ou piorado, ausente ou presente. Outra coisa, pessoal, antes existia uma sexta etapa que se chamava evolução. Hoje em dia você vê os livros colocando a evolução dentro da avaliação, que é a etapa 5. A evolução nada mais é do que uma avaliação que você faz no paciente a cada 24 horas. Então, nós já vimos todas as etapas do processo de enfermagem. Agora, vamos falar sobre as questões legais que eu comentei com vocês no começo do vídeo? Na Lei 7.498, de 1986, ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. E por que ela é importante em relação a isso? Porque ela vai definir quais são as atividades privativas do enfermeiro, ou seja, quais são as atividades que só o enfermeiro deve realizar e não o auxiliar nem o técnico. Assim sendo, a coleta de dados é uma atividade privativa do enfermeiro, assim como o diagnóstico e o planejamento. Agora, lembra que eu falei que a etapa 4 tinha uma observação em aberto? Então, a implementação não é a atividade privativa do enfermeiro, ela é de responsabilidade de toda a equipe, ou seja, de auxiliar, técnico e enfermeiro. E a 5 é privativa do enfermeiro. A consulta de enfermagem, como um todo, é atividade também privativa do enfermeiro. E existe uma resolução do COFEN, que é a resolução 358, lá de 2009, no artigo 1º, que fala sobre o processo de enfermagem. O que fala? Que o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes. Então, não importa se é público ou privado, é obrigatório, se há assistência de enfermagem, realizar o processo. Assim como a sistematização de enfermagem também é obrigatória.